Seja muito bem-vindo ao que te faz feliz. Eu sou o Fred Rubac, sou coach de vida e sou um apaixonado por relações humanas. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre recomeços. Com uma filha, esposa, mãe, profissional, atleta e agora uma influenciadora e incentivadora digital. Mas principalmente, uma mulher da vida real. Com vocês, Juscelene Ramos. Finalmente a É! gente conseguiu! Nessas agendas malucas que a Finalmente! gente tem, né? A sua agenda com certeza é muito mais atribulada que a minha, que você é mãe, você corre, eu não corro. Ah, mas a gente dá um jeito. Realmente, a gente tentou algumas vezes, né? Que Não, bom mas que deu tudo, certo. não, tudo dá certo. Quando eu falo, quando a gente tem boa vontade, mas assim, a gestão de tempo não é muito fácil, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente trabalha às 6 da manhã, a gente trabalha às 9 da noite, não tem feriado, não tem final de semana. Hoje, por exemplo, hoje é feriado, hoje é dia 11 de junho que a gente está gravando. E feriado a gente está trabalhando, a gente está produzindo, a gente está gerando conteúdo. Você, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre seu novo momento de incentivadora digital. Eu não gosto muito do termo influenciadora, não. Eu gosto de incentivadora, porque assim, você influencia, tudo bem, mas o mais importante é você incentivar. E como eu falei, Ju, quando eu pensei no seu tema, eu te conheço, não sei há quantos anos, mas tem pouco tempo que a gente se aproximou de contato pessoal mesmo. A gente sempre teve um contato profissional, mas mesmo não sendo tão próximo de você, eu sempre percebi em você vários recomeços. Sempre percebi, seja no cabelo, seja no ser atleta, seja no acompanhar você enquanto mãe com a Lavínia. Então, eu pensando no tema, eu falei assim, caramba, que tema que eu vou pensar para a Ju? Então, acho que recomeços, a gente pode falar sobre isso. E começando o nosso bate-papo, eu acho que o recomeço ele faz parte da nossa vida, em todos os sentidos. Porque nem sempre as coisas terminam como a gente gostaria e muitas vezes a gente não consegue sequer corresponder aos anseios do nosso coração. E o que acontece muitas das vezes é que a gente para diante de certas decepções que a vida nos traz. E na verdade a gente se cobra demais como se a gente tivesse obrigação de acertar sempre. Ju, você que é filha, esposa, mãe, profissional, atleta, daqui a pouco aparecem mais coisas aí que eu não sei que você vai contar. É, como é que foram esses recomeços para você? Quais as suas motivações para tantas mudanças? Bom, Fred, essa pergunta é bem profunda, né? A gente já conversou um pouquinho antes. E só enquanto você falando aí, me apresentando, né, eu fiquei aqui, caramba, né? O A sua viagem, né? coração. A Exatamente, sua viagem. a gente viaja e como você falou, hoje é feriado, dia 11 de junho. Hoje, inclusive, eu estou vivendo mais um recomeço, né? É bem significativo essa data para mim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas falando sobre a sua pergunta. Bom, para mim, os recomeços eles são extremamente importantes para trajetória, para transformar em quem nós somos, sabe? As experiências que a gente tem ao longo da vida, elas vão nos fortalecendo e vão agregando, né? Seja coisas boas ou sejam coisas ruins. A minha vida realmente foi muito de recomeços e eu fiquei, assim, chocada quando você falou do tema e como que você conseguiu fazer um raio-x, né? Mesmo sem a gente ter tanto contato próximo, né? Isso que eu E, sou enfim, bastante observador. É isso. exatamente. Então, assim, falando um pouquinho dessa trajetória, né? Um primeiro grande passo que eu tive na vida foi na maternidade, né? Como você falou, sou mãe da Lavinha, uma criança maravilhosa que eu sinto assim muito, muito orgulho e gratidão
em ser mãe, né? Dessa criança, desse ser enviado por Deus mesmo, né? E isso aconteceu justamente no período que eu já tinha um namorado, né? Que inclusive meu marido ainda hoje. Nós tínhamos planos. Eu estava no meio da graduação da faculdade. Eu terminei o ensino médio, fiz uma formação técnica e logo em seguida eu ingressei na faculdade de serviço social. Então, enquanto eu estava no auge da graduação, começando o período de estágio, eu engravidei da Lavínia. A Lavínia não foi uma gravidez planejada, mas eu costumo falar sempre que também ninguém engravida sem querer, né? Porque a gente sabe como pode fazer, né? Sim. Muitas vezes os métodos contraceptivos também falham, né? Mas no meu caso foi um pouco consciente, sim, muito embora não tenha sido planejado, né? Então, foi um grande baque para mim, porque eu estava, como eu falei, né, naquela transição ali de construindo carreira, né, e na faculdade. Foi difícil, Ju, E nesse aí primeiro momento? Foi difícil? Você falou de foi, baque, tipo, essa notícia, foi difícil para você? foi extremamente difícil, eu vou te explicar por quê. Primeiro que eu estava vivendo uma transição de trabalho, né? Eu tinha acabado de entrar na empresa que nós estamos hoje. Eu tinha 2 meses de empresa e eu estava com 8 semanas de gestação. Então, assim, eu acabei de entrar na empresa e Nossa. eu já entrei grávida. Provavelmente. Uau. Fiz exame admissional, fiz raio-x. Graças a Deus a Lavínia veio saudável, mas eu nem sabia dela. É. Então, foi difícil, porque eu estava precisando... Eu já tinha uma carreira, né, construída na empresa anterior, eu entrei na empresa de hoje a convite, então eu estava almejando várias situações, né? Eu tinha um caminho ali a percorrer, e quando a gente entra num ambiente novo, num emprego novo, a gente tem que provar para que a gente veio, né? Assim, por mais que a gente tenha uma história, uma trajetória, a gente meio que recomeça, né? Porque é ali que as pessoas vão começar a conhecer de fato o seu trabalho. E numa empresa, numa indústria de construção, no qual a minha atividade era 100% no canteiro de obras, né? Porque eu sou técnica de segurança do trabalho, e eu ingressei trabalhando no canteiro, a primeira coisa que eu pensei foi como é que eu vou ficar no canteiro grávida, né? Um ambiente que, enfim, não é um ambiente propício para uma gestante. Esse foi o primeiro bate. E o segundo bate foi justamente pela graduação, pela faculdade. Era um sonho, né? Eu tive um processo longo até ingressar no nível superior, e ali eu estava no meio da graduação também e fiquei, caramba, e agora também, né? Como é que vai ser para frente? E mais, eu estava namorando, como eu falei, a gente não tínhamos sim planos de casar, de construir, mas aquela coisa do certinho, sabe? De vamos terminar a graduação, vamos estabilizar nossas vidas, vamos adquirir o nosso imóvel, e aí sim a gente Mas casa. até então eram planos, né? Não tinha nada de concreto. Não tinha Exatamente. comprado nada, não tinha a data certa. Nada. Então, essa coisa da maternidade, para mim, foi um divisor de águas da minha vida, né? E muito rapidamente, assim, eu sempre fui uma pessoa muito independente, sempre busquei muito essa independência desde muito nova. Então, a primeira coisa que eu pensei com o Rogério, né, meu marido, foi, olha, aconteceu, beleza, e agora? O que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa foi, eu não vou ficar na casa dos meus pais, assim, a gente vai se apertar um pouquinho, mas vamos arrumar um cantinho. E foi assim, Fred, foi coisa de... durante 3 meses ali, para alugar uma casa super pequenininha, compramos os móveis mais baratos possíveis e fomos morar juntos. Então, a gente iniciou uma vida conjugal meio que sem, no sentido de casado, né, amigado, mas sem aquele processo, Sem né, que, aquela enfim, as pessoas formalização. idealizam. Exatamente. Então, foi assim. E no trabalho, eu tive que dar notícia para o meu gestor na época, né? E isso, para mim, foi uma coisa que, assim, foi muito importante. Eu tive muito apoio, né? E eu lembro de uma frase que ele falou que eu nunca mais esqueci. Eu estava super preocupada, né? Eu liguei para ele e falei, olha, aconteceu uma coisa que eu preciso conversar com você. Aí ele ficou, Silene, tá, o que foi? Eu falei, tem que ser pessoalmente. Ele falou, olha só não tem jeito para morte. Então, você me fala o que é. Foi assim. Nossa. Aí, então, eu descobri que eu tô grávida. Ele, peraí que eu tô indo pra aí. Aí foi na hora.
Não é tão grave Mas assim, não. Tô indo pra aí. foi indo pra aí, exatamente. E aí ele falou, olha, Vicilene, a partir do momento que eu tenho mulheres na minha equipe, e isso eu senti, assim, um orgulho, uma admiração muito grande vindo de um homem, tá? Porque, infelizmente, muitas gestoras, mulheres, não têm esse tipo de comportamento. Ele Sim. falou, a partir do momento que eu tenho mulheres na minha equipe, é natural, né? A gente esperar que possa acontecer uma gravidez. Até porque só engravida quem transa, né? Então, você é uma pessoa que tem um namorado, enfim, tem uma vida conjugal ativa, então é uma coisa que poderia acontecer, sim. E Sim, aí é eu fiquei, natural. e ele falou, olha, fica tranquilo em relação ao seu trabalho, a gente vai adaptar, né? Enfim, vai lá buscar apoio, orientação médica e vamos em frente. E assim foi. E 10 anos depois estamos aqui ainda, né? Crescendo. Então, assim, essa parte da vida profissional foi muito importante, tive muito apoio. E fui adaptando o trabalho, realmente, né? Eu era responsável por atender 3 canteiros de obra, reduzi para 1, né? A minha ida ali, direto em loco, em campo foi reduzida. Então, eu consegui, assim, desenvolver o meu trabalho, né? Isso foi muito importante para mim, porque a gente, quando tem esse processo de gestação, muitas das vezes, por conta desse preconceito que existe enraizado, você começa a achar que é incapaz de fazer muita coisa. Então, isso para mim foi muito importante, porque eu me descobri capaz de me reinventar e me enfiar num lugar e morar junto de um dia para a noite, de conseguir mostrar o meu trabalho, apesar de estar grávida, e mostrar que sim, é capaz, né? Desde que também você, logicamente, tenha ali um apoio, né? E eu tive. E falando em relação à faculdade, né? Eu consegui conciliar os estudos e quando a Lavínia nasceu, eu fiz regime domiciliar, então eu nem precisei trancar a faculdade. O que eu tive que fazer foi readaptar. Então, obviamente, né, eu puxava menos disciplinas. Eu demorei um pouquinho mais de tempo para concluir a minha graduação, mas eu abandonei, né, e consegui concluir, e muito bem, né, e enfim, então essa foi, assim, um momento de recomeço, porque eu tive que, enfim, readaptar tudo, né, ressignificar tudo aquilo que eu tinha planejado, e deu super certo. E eu estou muito feliz, foi muito feliz isso na minha vida, né? Foi um passo muito bom. E isso, só te interrompendo um pouquinho, eu enxergo isso muito como você ser a protagonista da sua vida. Porque nesse momento, você poderia transferir a culpa para o seu namorado. Ah, mas por que a gente não se cuidou, etc. Você poderia se sentir vítima e internalizar o sentimento de vítima num canteiro de obra. Tipo, eu não vou conseguir. Mas quem tem a obrigação, o dever de brilhar é você. Você não pode Exatamente. transferir essa responsabilidade do sucesso, do brilho, para outras pessoas. E você mostrou nisso muito bem. Depende de você. Se não for você, quem vai fazer por você? Exatamente, Fred. Isso é muito importante. E assim, isso não quer dizer que não me permitir sofrer, lógico, né? A gente tem que se permitir sempre. Então, E tá tudo eu lembro bem. até hoje. E se a E tá gente tudo bem. sofrer, tá tudo bem. Se a gente tem, Exatamente. a gente estava conversando antes mesmo dessa gravação, e a gente estava batendo um papo muito legal falando disso, que as pessoas que veem a gente na rede social vê sorriso, vê vitória, vê sucesso, mas dificilmente as pessoas sabem que você tem um travesseiro, que você chora, que você tem o seu momento que você não está bem, que você está infeliz. E se você está infeliz hoje, caramba, tá tudo bem, vai passar. Quando anoitecer e quando amanhecer é um novo dia. E só depende da gente fazer esse recomeço, entendeu? Só depende da Exatamente. gente. Exatamente, é isso. Nós somos protagonistas, sabe, Fred, das nossas histórias, das nossas vidas. Eu acho muito importante a gente viver, né, esses momentos. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro teste, né, que foi um teste de farmácia, eu estava no banheiro da obra. E aí, olha só, foi assim, tava com uma amiga. Gente, Aí, falando desse momento de cair, né? A amiga falou assim, Ju, porque eu comecei assim, passando mal, e Ju, será que você não tá grávida? Não, que isso, nada. Ela falou, Ju, faz um teste. Aí eu lembro na hora do almoço, fui na farmácia que era do outro lado da rua, comprei o teste. O cara ainda brincou comigo, ele falou assim,
olha, esse teste é bom, você dá positivo. Eu falei, Deus me livre! Ai, meu Deus. Fiz o teste. Eu lembro que quando eu fiz lá o xixi, não sei o quê, quando eu olhei, aí saiu 2 linhas, muito rápido. E eu fui olhar de novo na bunda para ver o que significava 2 linhas, que eu não tinha caído a ficha, né? Quando deu positivo que eu li, cara, assim, meu mundo desabou. Eu lembro que eu saí chorando do banheiro, falei, caraca, com a minha amiga, agora já era, não sei o quê. Então teve isso, né? E aí eu muito desacreditada. Essa primeira notícia, só essa minha amiga que estava comigo, a Patrícia, uma pessoa muito especial, só ela estava comigo ali, depois encontrei com meu então namorado, e aí eu no dia seguinte fui fazer o exame de sangue que eu não acreditei, né? E aí foi quando deu o exame de sangue que eu fiz tudo isso que eu falei para você. Mas assim, eu tive esse momento de chorar, né? De pensar, caramba, e agora? Mas assim, chore, reflita sobre, e agora você para e pensa assim, ok, o que eu posso fazer com isso? E foi o que eu fiz, né? Tá bom, beleza. Não era o que eu queria, não era o que estava planejado, mas tá, e agora? O que a gente pode fazer? E Quais as aí, sim, opções você tem na mão, quais são né? as opções disponíveis, Foi, né? foi As o que o seu opções gestor disponíveis, falou. Só não tem jeito para morte. Só não tem jeito para morte. O que exatamente. você pode fazer nessa situação? Exatamente. Então, foi isso. Assim. Então, isso para mim, o recomeçar é muito importante nesse sentido, né? E tem outros recomeços, né? Teve também a situação em relação a eu enquanto filha, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Os meus pais, eu sou de uma família de 4 irmãos, né? E, assim, eu sou... que eles não nos ouçam, né? Mas eu sei que... Sabe que tem aquele filha preferida, né? Eles sempre Aham. falam isso, eu nego, mas eu sinto que realmente tem um carinho especial. E com meu pai, principalmente, porque meu pai tem uma ligação muito forte comigo, né? Que ele tem essa coisa de que eu faço aniversário 3 dias depois dele, né? Então ele fala que eu fui o presente da vida dele. Então, Ai, que legal. o meu pai, ele, nesse período todo, enfim, né? Alguns anos se passaram. Eu não sei exatamente o ano, daqui a pouco eu vou lembrar, mas fazendo uma conta rápida, se não me engano, foi 2018, 2017 para 2018, o meu pai foi diagnosticado com câncer. Né? Então, isso para mim foi outra, sabe, enquanto filha, uma porrada muito grande, porque imagina, né? A gente sempre tem ali aquela coisa de ser cuidado, né? E eu sempre fui muito ligada aos meus pais, mesmo depois da Lavínia nascer, enfim, casada. Então a gente sempre esteve muito junto, muito unido. E eu tenho muita dificuldade para lidar com esse tipo de doença, porque eu já perdi uma amiga por essa doença, então para mim é muito, muito difícil, né? Então esse também foi o momento em que eu me sentir na obrigação, isso é uma coisa minha, Fred, assim, eu sempre tive muito isso de querer ajudar o outro, de estar disponível para o outro, e Uhum. muito embora isso que você falou foi muito importante, as pessoas viverem sempre sorrindo, né, eu choro pra caramba também, né, não que eu tenha medo de mostrar isso, eu mostro muitas vezes, né, o Sim. meu relato no dia a dia, na rede social, quando eu falo lá no Instagram, eu falo dos dias que deram certo e eu falo muito também dos dias que deram errado, né? E Sim. beleza, e o que eu fiz com aquele dia? Então, assim, esse foi uma fase também muito difícil, em que foi um recomeço também, né? De me rever ali como que eu poderia lidar com aquela situação para estar bem para eles, né? Para os meus pais, tanto para o meu pai, que estava adoecido, quanto para minha mãe, que sempre foi a fortaleza e que cuidava dos netos, né? Minha mãe sempre cuidou da Lavínia e de outros sobrinhos meus para a gente poder trabalhar. Enfim, então foi um momento também bem complicado e que foi um recomeço também. Eu lembro que eu nunca derramei uma lágrima na frente do meu pai, desde quando eu descobri a doença dele. Mas Nossa. todos os dias eu chorava pra caramba, sabe? Eu chegava, vou começar a chorar já. Eu ia pro chuveiro, chorava, respirava e recomeçava, enfim, procurava dar o apoio que era possível. Porque isso é um cuidado que Então, você teve com ele também, né? Porque é uma situação sim, difícil. E se você se mostrasse frágil para ele, talvez não seria tão bom. Então é aquela fortaleza, exatamente. é aquele escudo que É, a gente coloca para não passar a nossa fraqueza para outra pessoa que está precisando tanto de você naquele momento. exatamente. Então,
Depois disso, aconteceram várias coisas, né? E por isso que eu estou contando isso, para você ver como foi importante os recomeços e como muitas vezes, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende o porquê naquele momento, a gente só vai entender depois. E nesse período, né, meu pai, enfim, graças a Deus, nós encontramos pessoas maravilhosas nesse caminho e ele conseguiu se curar, conseguiu tratamento, né, do serviço público, que é muito difícil. Né? Nossa. Então, tivemos verdadeiros anjos aí na nossa vida e que foram nos ajudando nesse caminho. Passada a cura do câncer do papai, o Rogério perdeu o emprego. Né? A gente estava passando por um momento de transição na empresa que ele trabalhava e ele perdeu o emprego. E aí, mais uma vez, né? A gente está com a Lavínia maiorzinha, e aí como é que faz com tudo? E aí, nesse mesmo período, o meu pai começou a desenvolver um quadro de depressão muito forte, a ponto de precisar ficar internado por um período num hospital psiquiátrico, né? E aí foi quando eu comecei a entender, eu falei, caraca, né, assim, de novo, vamos lá. E esse momento também de recomeço pra gente, enquanto casal, eu falo assim, a minha vida, né, conjugal, também foi importante, porque aquele momento foi quando o Rogério pôde estar mais presente até na vida dos meus pais, ficando com a Lavínia, que é a nossa responsabilidade, né? Então ele ficou Uhum. com ela em tempo integral e dando todo o apoio para minha mãe, principalmente, porque eu estava trabalhando, né? Muitas das vezes eu lembro que eu estava num período muito puxado de trabalho, né? Eu ficava até muito tarde e quem estava ali dançando um Porto Seguro, dando apoio era o Rogério. E eu me ressignificando também de, olha, nesse momento eu não estou podendo ser presente, mas que bom que eu consigo ter uma rede de apoio, eu consigo ter pessoas ali comigo e vamos lá, e vamos seguir. Então, viver isso, né, de também não estar sendo a fortaleza total naquele momento, também foi muito importante. Então, assim, E esses momentos de reconexão é aquilo que a gente comentou. Nada é por acaso. Fred, particularmente acredito que nada é por acaso. É claro que nós somos protagonistas das nossas vidas, das nossas histórias, mas assim, nada que acontece é por acaso. Sempre acontece por algum motivo. E esse momento que você está falando é um momento de reconexão. É o que você disse, um momento de reconexão dele com a sua família, dele com a sua filha, que vocês tiveram mais tempo, dele com você. Talvez ele tenha passado a maior parte desse tempo com você. sim, sim, exatamente, Fred, é isso, sabe? Então, enfim, não são fáceis, os recomeços nunca são fáceis, porque você ressignificar todo um plano que você traça, né? Você fica meio que é normal você se sentir caramba, não foi possível, ficar ali triste, né? É normal você ficar É que triste, ficar a gente sai da nossa zona de conforto, né? de A gente conforto, sai da nossa exatamente. cadeira confortável, da nossa casinha, e a gente se viu numa situação completamente diferente, entendeu? E aí que é o Exatamente. grande X da questão, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse recomeço? Como é que eu vou mudar essa situação? É isso, né? Enfim, tiveram vários, né? O outro que para mim foi muito importante também, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem a ver com o que a gente está vivendo um pouco agora, no sentido falando da minha vida de atleta amadora, né? De corredora amadora. Não, amadora não, já é profissional. Foi também com a corrida, né? Quando eu me descobri na corrida, me apaixonei pela corrida de rua. Foi em 2017 o ano que eu comecei a correr e desde então eu nunca mais parei. E como é que foi E isso, Ju? eu, Você começou a correr do nada? Tipo, teve algum incentivo não, de alguém? Como é que foi isso? Como é que foi esse tive um início? incentivo essa pessoa que me incentivou, eu acho que nem ela imaginava, enfim, nem eu também imaginava que nós chegaremos onde nós estamos hoje, né? Dia 11 de junho de 2020, e eu aqui, enfim, conversando com você e com uma trajetória tão legal enfim, com tantas experiências, né, por conta da corrida. Foi, assim, uma coisa muito do acaso, né? Eu nunca tive alguma coisa de praticar atividade física, né? Eu nunca fui de praticar atividade física, eu sempre fui totalmente sedentária, totalmente. Eu lembro que logo que eu comecei a faculdade, eu comecei a falar, não, porque eu tenho que ir na academia, porque eu vou entrar pra academia antes de Lavínia, né? Nem sonhava em ter Lavínia. Não, porque eu tenho que começar a malhar, que não sei o quê. Eu lembro que eu fiquei só um mês na academia,
não consegui dar conta, porque nesse início eu já trabalhava o dia inteiro, à noite eu fazia faculdade. Então, assim, qual que era a hora que eu ia na academia, né? Era no horário entre o trabalho e a faculdade. Então, muitas vezes eu não conseguia. Eu acho que eu consegui 3 vezes no máximo. Não estava, né? Era assim, naquele momento, para mim, eu não sabia de outras possibilidades, né? Isso foi, vamos lá, 2007 para 2008, quando eu comecei com essa coisa de querer malhar, né? E só via academia, né? Enfim, não deu certo. Então passou, né? E fui levando a vida foi corrida. E eu nunca e também não sentia despertar, não, tá? Sobre fazer qualquer tipo de atividade física. Minha vida sempre foi assim. Aí teve um belo dia no trabalho, que a Iana, né? Você lembra da Iana? Beijo, Iana! Ela chegou falando que ela queria participar de uma corrida que se chama Circuito das Estações. Essa é uma corrida muito famosa e tem em vários estados, né, do Brasil. E eu super recomendo para quem quer começar, porque é muito festiva, é um evento muito legal e muito bem organizado. Enfim. Então, a Ana veio com essa história de participar da corrida, mas ela queria pagar mais barato na inscrição. E para pagar mais barato, tinha que montar grupo, né? Você pode fazer a inscrição em grupo. E ela veio com essa história, né? Querendo falar com todo mundo. Ela tem muitas relações públicas ali, né? No escritório. E ela veio, não, vamos lá, não sei o quê. Ju, vamos correr. Eu falei, quem correr, Ana? Não consigo correr nem 300 metros. Quanto que é? Como que é essa corrida? Aí ela, são 5 quilômetros só, né? Que a gente tá aqui, são 5 quilômetros, Ju. Eu falei, que 5 quilômetros? Não sei, enfim. E aí ela começou a perturbar tanto, que eu falei, tá, vou ver como é que é isso. Aí eu lembro que eu liguei pro Rogério e falei, pô, cara, tem a menina aqui falando negócio de corrida. E aí, o que você acha? Vamos experimentar? E aí ele falou, bora. E aí isso foi minha cunhada, e foram várias pessoas do trabalho. Eu lembro que, assim, eu acho que ela conseguiu reunir, ela queria fazer um grupo de 6 pessoas, porque era o mínimo, né? Eu sei que ela conseguiu fazer um grupo de aproximadamente 30 pessoas nesse dia. E aí foi muito legal. E aí eu totalmente out, né? Sem saber, não sabia o que era. Eu não tinha nem noção, Fred, da distância de 1 quilômetro, né? O que era 1 quilômetro. Não tinha noção de peito, de nada disso. E aí a gente começou, eu falei, tá bom, Iana, beleza, agora a gente tem que começar a treinar, né? Como é que faz esse negócio de corrida? E aí eu lembro que nós, todo dia de manhã, isso 6 horas da manhã, a gente se reunia próximo à casa da sogra dela, né? Que mora lá perto da praia. E a gente deixava as coisas no condomínio, na academia do condomínio, roupa de trabalho, e ia para a orla começar a correr. E a Iana foi, assim, fundamental, foi uma grande incentivadora. Tudo bem que ela estava no início ali muito, né, engajada com aquela coisa de reunir a galera, mas depois eu vi que ela meio que assumiu como compromisso, sabe, ser minha personal. Boa. E aí passou esse período de treino, né, digamos assim, foi lá o dia da primeira prova. Quando chegou essa primeira prova, que foi em março de 2017, eu lembro de tudo, os detalhes da corrida, das pessoas, eu meio perdida ali. Finalizei a corrida, caminhei um pouquinho no meio, terminei, liguei para ela, e aí eu estava super feliz, ela já estava no meio da prova. E ela, Ju, como é que você já acabou? Aí eu acabei, eu fui bem, tipo, nem sabia, né? E aí foi isso, foi assim que eu me apaixonei, eu participei daquela prova. A energia que eu senti, Fred, assim, e aquela sensação de, caraca, consegui, sabe? Cruzei a linha de chegada, e eu falei, poxa, quero mais disso, né? E aí eu comecei a ficar, e aí junto com o Diego, que é um grande amigo nosso, um grande amigo meu, né, até hoje, grande incentivador também, ele começou a ficar botando meta para mim, né? Eu lembro até hoje que eu fiz 5 quilômetros, eu lembro que eu fiz 31 minutos e pouco. E eu achei, tipo, uau, muito bom, primeira vez e tal. E o Diego falou assim para mim, Ju, se você conseguiu fazer em 31, na próxima tu faz em 30. E aí eu comecei, né? Eu já não gosto de desafio. E aí foi assim, né? Eu fui traçando metas. Chegou no final do ano, eu já tinha mudado totalmente meu hábito de alimentação, porque eu tinha, na verdade, foi muito um movimento contrário do que muitas pessoas acontecem, né? Geralmente muita gente começa a correr ou praticar alguma atividade física porque quer emagrecer, ou porque quer ter um estilo de vida mais saudável, vou buscar a corrida. Não, eu acho que a corrida meio que me escolheu, né? E assim, quando eu comecei a procurar hábitos mais saudáveis de alimentação, de ter uma rotina,
foi porque eu queria fazer melhor a corrida, eu queria correr melhor. Então, aquilo para mim era uma meta e eu queria provar para mim mesma que eu era capaz de ir além. Então, com isso, eu consegui ali transformar toda a minha vida, minha trajetória ali, minha rotina. E o que foi mais legal é que quem estava à minha volta, a gente foi sendo contagiado, né? Então, Sim. enfim, teve esse processo aí. Então, a família, marido, a filha, os hábitos alimentares melhoraram, né? Enfim, então tudo mudou, tudo melhorou. Minha própria mãe, né? Inclusive, as medalhas aqui são dela, Ela é na corredora casa dela. também. Minha mãe também começou a correr. Então, assim, esse para mim foi um ganho. Porque, além de mim, né, do que aconteceu comigo, não é só eu. O que acontece em volta, sabe? As pessoas que foram sendo tocadas por essa mudança, foi, para mim, assim, muito mais importante. E até, assim, as pessoas que eu fui conhecendo, as conexões que foram sendo feitas, né? Então, foi assim que comecei a correr. Hoje estamos aí, né? 3 Não, anos e o depois. engraçado, você falou da Iana, que ela te incentivou, e hoje você já pensou nisso? De quantas pessoas você tem incentivado? Quantas pessoas já começaram uma atividade física porque viram seu Instagram, porque convivem no dia a dia com você, entendeu? E isso é um sentimento de gratidão muito grande, porque você já teve seu momento lá em 2007, 2008, que você foi tocada por esse bichinho, você foi mordida por esse bichinho. E hoje você desperta isso em milhares de pessoas. Olha só a transformação que você está fazendo, isso puxando pelo lado do esporte. Agora puxando pela essa nova fase, que é de incentivadora digital, como é que você pensou nisso? O que deu na sua cabeça de você compartilhar esses momentos, de você não falar só sobre esporte, sobre saúde, falar de comportamento, falar de mulher, falar de todos esses temas que você tem falado ultimamente? Então, só para corrigir um pouquinho, foi 2017, tá? Que eu Dois. comecei a corrida, 2017. Então, tem Tem 3 pouquíssimo anos. tempo, Ju, pouquíssimo tempo. Tem pouquíssimo tempo. Tem É. pouco tempo e, como eu falei, eu não imaginava que fosse chegar hoje, eu cheguei hoje, né? Por quê, Fred? Porque parece mentira, assim, né? Se eu contar como é que as coisas vão acontecendo, mas foi tudo muito espontâneo, né? Eu não planejei, eu não cheguei assim e pensei, poxa, agora eu acho que eu vou começar com essa pegada de falar mais sobre isso aqui no Instagram, por exemplo, que é onde eu uso mais a rede social, que eu uso mais hoje. É porque foram acontecendo fatos na minha vida e no dia a dia, e o Instagram, eu sempre usei ele muito como se fosse um diário mesmo, né? De eu compartilhar o que está acontecendo comigo naquele momento, né? E dividir, como a gente estava E o falando, com legal as do seu pessoas. Instagram é o que você disse. Você não compartilha só as coisas boas. Você fala do dia que choveu e você não conseguiu correr. Mas o que você fez com aquela Isso, adversidade? Entendeu? É isso é, que é bacana, que as pessoas na rede social, elas só postam sucesso. É só alegria, é só é, coisa boa. As pessoas não compartilham o que deu errado. E você mostra o exatamente. por trás do pano. O que deu errado ali, como é que você conseguiu vencer aquela adversidade? Exatamente. Então é isso, assim, isso foi muito natural. Na verdade, eu falando desse dia a dia, respondendo o que você falou, como já falou para pensar, cara, todo dia, Fred, eu fico assim, às vezes, não sei se surpresa seria a palavra, mas assim, eu fico realmente grata, admirada o quanto, assim, a imensidão que pode atingir quando a gente usa uma rede social para o bem, né? Quantas pessoas podem ser tocadas? E uma coisa que eu aprendi, né, nessa trajetória é que não é legal você guardar, sabe? Não guardar as coisas para você. O quanto mais você puder compartilhar, se abrir, lógico, dentro daquilo que você se sentir confortável, Sim. é muito importante. Se você admira alguém por alguma coisa, se você pode ser uma coisa super simples, você admirar aquela pessoa, poxa, achou legal algo que ela fez, cara, vai lá e fala, porque às vezes aquilo vai transformar o dia dela ou a vida dela. Às vezes ela não vai, às vezes a gente faz as coisas e não tem noção do quanto a gente atinge o outro, né? Então isso foi muito por acaso, não por acaso, né? Nesse decorrer dessa trajetória, principalmente agora que a gente está dentro de casa, né? Estamos vivendo essa pandemia, eu, logicamente, parei de correr na rua,
parei de correr, logicamente, porque é uma coisa que para mim é importante não correr na rua, né? E muito embora tenha ainda, né, pessoas que ainda vão, com todos os cuidados, na minha avaliação pessoal, eu acho que não é o momento, para mim não foi. Então eu comecei a ficar fazendo os treinos em casa. Só que quando a gente está em casa, mais tempo, você começa a pensar mais sobre outras coisas que estão acontecendo ao seu redor. Né? Então, por exemplo, essa rotina com a Lavínia no dia a dia ali do meu lado. Fred, a Lavínia hoje tem 9 anos. Eu nunca na minha vida tive a oportunidade de passar um dia inteiro com ela por mais que 30 dias, que é um período de férias. Né? Que louco Lógico, isso. depois pensando assim, depois da licença maternidade, né? Porque também foi isso. Eu fiquei 4 meses só de licença maternidade. Na época eu precisei voltar logo ao trabalho, não tive nem aquela coisa que muitas pessoas, muitas mães ainda conseguem de emendar férias e tal, enfim. E aí, o único período que eu tinha, né, era as férias. Então, eu sempre trabalhei. Ela vinha sempre me viu trabalhar desde que ela se entende por gente. E eu nunca tive um período superior a 30 dias full time com ela. Então, e isso foi muito importante, está sendo muito importante para nós duas, né? Porque meu marido, por exemplo, ficávamos nós 3, mas agora as coisas estão começando a melhorar um pouco o cenário e ele voltou a trabalhar, né? Enfim, todos os cuidados ele está indo trabalhar e eu continuo em casa com ela. Então, quando eu comecei a viver, sentir mais aquela rotina do dia a dia com ela, isso naturalmente foi aparecendo mais, né? Na rede social. Então, assim, além daquela coisa que eu sempre compartilhei de corrida e trabalho e maternidade, eu tinha, não a corrida, mas eu tinha os treinos que eu tinha que me readaptar dentro de casa, tinha a maternidade e participar ativamente da educação dela, porque ela está estudando de casa, e cuidar das rotinas de casa mais ativamente, porque né, quando você fica o dia inteiro fora, você só tem aquela coisa ali, e aí as coisas da casa também ficam mais organizadas, porque é todo mundo na rua, então em casa o convívio mesmo do dia a dia, né? Então foi várias coisas que eu comecei a pensar e refletir, né? E observando também muito o movimento de muitos amigos, de muitas pessoas da rede social, no sentido de o que eles estavam fazendo naquele período, né? E como que eles estavam vivendo aquilo. Então eu comecei a pensar e postar aquilo que eu estava pensando e vivendo, né? Então foi aí que começou. E você falou dessa pandemia, é engraçado, porque a maioria das pessoas só tem visto coisa ruim. Ah, eu estou em casa, eu não estou trabalhando, aí isso, aquilo. Essa pandemia, a gente tem que sair dela mais fortalecido, a gente tem que sair dessa pandemia. A gente tem que desaprender algumas coisas, a gente tem que aprender outras coisas. E esse momento que você descobriu de estar com a Lavínia, caramba, a Lavínia está com 9 anos, é uma idade deliciosa, que ela está descobrindo certas coisas que você vai descobrir junto com ela. Então, as pessoas tendem a reclamar, principalmente quem tem filho, entre aspas, pequeno, não, porque atrapalha meu home office. Acho muito difícil da Lavínia atrapalhar seu home office, entendeu? Eu acredito até mais que ela te ajuda. Ela brinca comigo, né? Às vezes eu tô assim, fazendo alguma postagem, fazendo algum story, e ela tá aparecendo mais, né? E ela Sim. fala, mãe, tá vendo? Eu deixo os seus stories mais divertidos, né? Porque ela, Vina, ela é muito engraçada, Ela muito é muito espontânea. espontânea, ela é muito natural. Ela é muito natural. Muito natural, muito natural. E é Exatamente. engraçado que, assim, não é algo que você força ela a ser. É dela. É É dela, de é sangue dela. também, né? Vamos lá. Vamos convir que é de sangue. Tá vindo de sangue por aí, uma nova pegada aí da família, entendeu? É muito dela. E aí, Fred, você tocou num assunto muito importante, que foi o que despertou até eu falar mais sobre isso, né? Sobre a questão da empatia. Sim. Esse ponto que você falou, sim, as pessoas têm reclamado, né? Eu vejo muito e eu acho isso muito triste. E eu convido as pessoas a refletirem um pouco mais sobre isso, porque você imagina, Fred, nós adultos, é difícil, né? Você, enfim, ficar dentro de casa, você se deparar com o cenário que a gente está vivendo na saúde pública,
pessoas morrendo todos os dias. É Não, muito não é fácil, pesado não pra é gente. fácil. É Não é saúde, fácil. é economia, é tudo Sim, parado, é muito difícil. Eu, é muito particularmente, eu difícil. não tenho assistido jornal em TV. Eu não assisto mais. Ou eu estudo, eu leio um livro, ou assisto uma live, eu leio as notícias pela internet. Porque, assim, se você for é, internalizar tudo aquilo de ruim que eles estão transmitindo para você ali, você vai surtar. Você vai ter que fazer terapia pro resto da vida, É, entendeu? Porque é né? só notícia ruim que a gente tem. Exatamente. Mas, assim, pegando esse gancho, né, assim, essa questão do noticiário, seja na TV ou seja você lendo, é importante você, como você falou, você lê, você não vê porque você vê que vai te fazer mal. E a É. gente tem que procurar aquilo que vai nos Mas é fazer, importante a lógico, gente estar ciente procurar. de tudo que está Sim, acontecendo. exatamente. É importante. A sanidade mental é muito importante nesse momento, né? A gente Sim, não pode, lógico, né, se trancar numa bolha, mas é importante a gente enxergar o que está acontecendo, mas se aquilo está te fazendo mal, você vai procurar meios de se sentir melhor, de fazer coisas que vão te fazer bem. Mas, assim, é muito pesado para a gente, é muito difícil para a gente, adulto, readaptar tudo isso. Você sim. imagina para uma criança, né? Como que é? É muito A difícil. criança, então, é muito difícil ela entender que não pode ir na rua, ela ficar sem a rotina dela, de ver os amigos, né? A Lavínia sempre gostou muito de brincar na rua, de brincar de bola, né? Todo final de semana, a gente, quando depois da corrida, né, ela vem, a gente vai brincar aqui na cidade universitária, no fundão, no campinho. Então, assim, é uma série de coisas que ela gosta muito de fazer, e assim como toda criança, e ela não está podendo fazer. Aí você está num ambiente em que você está tendo que conviver com o seu pai ali, sua mãe, o responsável, trabalhando, ele não está com aquela atenção disponível como ele gostaria de estar para você, e você ainda reclama naquele momento, às vezes culpabiliza a criança, porque, cara, ela é criança, criança é só criança, entendeu? Ela, assim, eles não têm essa obrigação e nem devem ter de carregar determinada responsabilidade e sentimento de culpa por estar atrapalhando aquele outro adulto, para a gente ficar ali. Então, é um momento, Fred, também da gente se reinventar e analisar como que a gente está lidando com essa criança, né, dentro de casa. Lógico, Sim. isso não elimina o fato da gente sim surtar de vez em quando. Eu surtei várias vezes, né? Tem dia que às vezes está tentando me concentrar quando eu não estou em reunião, tentando me concentrar em alguma coisa, ela vinha tá ali do lado, cantando, gritando, e com a gata, e corre com ela, e corre com ela. Calma aí! Ela fica atacada com a gata, então, a Maria, as duas senhoras que ficam atacadérrimas em casa, a senhora que eu... Peraí, filha, olha só, calma, respira, ó, mamãe precisa se concentrar. E aí, às vezes, eu sou um pouco dura, eu volto e falo, filha, olha só, desculpa, minha mamãe sabe que tá difícil pra você, tá difícil pra mamãe também, mas vamos fazer um acordo, ó, você faz assim, É. assado, enquanto a mamãe faz isso aqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma coisa junta, então nós duas. E aí, E ela é ok, extremamente então, madura para isso. sim, Que né? bom. Então, assim, eu imagino, lógico, que com bebê, criança pequena, é muito mais difícil. Muito mais Então, a difícil, gente sem sim tem sombra que de se dúvida. permitir, ficar triste, ficar chateado, ficar estressado, procurar apoio na maneira que for possível, mas, assim, ter muito cuidado como a gente está lidando e expondo isso para a criança, né? Porque isso pode, inclusive, ser um trauma para ela mais na frente, ela se sentir culpada por aquela situação que, coitada, não tem nem culpa, né? Então, enfim, esse momento também está sendo muito importante para nós duas, enquanto mãe e filha, nosso relacionamento, né? E ela está numa fase muito maravilhosa. E é isso. E assim, eu falo para ela isso. Falar de privilégios é muito importante. Eu falo isso também. Eu falo, filha, olha só. Eu sei que está difícil, né? Para a gente estar dentro de casa, mas olha, que bom que a mamãe consegue trabalhar de casa, porque tem papais e mamães que não podem, que infelizmente tem que ir na rua, mesmo É, estando perigoso, né? verdade. Que bom, filha, que eu sei que é ruim você ficar tendo aula aí online, que a gente, né, todo dia tá assim, né? Mas olha só, a mamãe consegue estar com você e ver seus amiguinhos e ver mais, falar mais com a sua professora, com as tias, né, com as professoras. Então, eu sei que é difícil, mas olha, tem criança, filha, que não está tendo nem acesso a isso, porque não tem condição, porque não tem um computador, porque não tem um celular, porque não tem uma internet. Então, filha, olha, Verdade. isso é difícil, mas ainda assim a gente tem que agradecer muito o Papai do Céu, porque tem pessoas que não têm. Então, está
difícil, mas agradece. Então, por mais, Fred, que eu seja, a gente, cada um tem os seus privilégios, né? Mas dentro dessa pandemia, principalmente, esse desenvolvimento de sentimento de empatia, de pensar no outro, sabe? De se colocar no lugar do outro e de você entender que, sim, está difícil, mas você ainda assim é importante você, sim, você vai viver aquele momento, você vai se permitir ficar triste, vai se permitir ficar chateado, mas, caramba, vamos olhar o outro lado? E aquela outra pessoa que não tem condição, aquela outra pessoa que está sem emprego? Às vezes, a gente tem visto muito disso também, né? Eu estou preocupado em como vou administrar ali aquela vida daquela criança que está comigo no dia a dia. Né? Eu vou me preocupar como é que eu vou me administrar meu home office. E tem pessoas que estão preocupadas em como vou botar comida na mesa. Né? Não Verdade. tem. Então, assim, é todo um processo que a gente tem que realmente pensar e, sim, como você falou, a gente tem que sair muito melhor disso. Né? Infelizmente, tem pessoas que não vão passar por essa mudança, mas se a gente, quem não passou ainda, quem ainda não olhou para o lado, que olhe, que reflita, que reveja os seus conceitos e reveja principalmente as suas prioridades, né? Que é o momento da gente valorizar muito o simples, o necessário, o que é o essencial. Buscamos crescer sempre, evoluir sempre, mas temos que pensar também, é sempre possível melhorar e crescer por dentro, né? Então, isso também é um recomeço, é um momento que também é importante para todo mundo. E você falou um negócio muito legal, um dos motivos também de eu, Fred, ter retomado esse projeto, de você estar começando esse seu projeto novo, é disso, da gente ser empático, da gente pensar no outro, da gente pensar do tipo, olha só, alguém ouviu esse conteúdo, alguém assistiu esse conteúdo e se sentiu tocado por isso. Olha a transformação que a gente está fazendo na vida das pessoas. Então, Exatamente. a gente conversou sobre isso no início desse nosso bate-papo, da questão de compartilhar. Tem pessoas que não gostam de compartilhar suas histórias, seus conteúdos. Eu não, você também não. Quanto mais pessoas a gente puder agregar, que sejam de qualidade, que tenham histórias boas para contar, a gente conta. É como se fosse um cantor. Quanto mais cantores e músicos participando de uma música, excelente, melhor para todo mundo. Então, essa pandemia, a gente tem que sair melhor dela, a gente vai sair melhor dela. A gente, particularmente, a gente é muito esperançoso, a gente vê muito tudo pelo lado positivo. Isso não é o mundo de Alice que as pessoas falam, não, vocês veem tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Não, muito pelo contrário, a gente sabe do que está acontecendo. Eu, Fred, não assisto notícia na TV porque talvez alguns canais de TV são tendenciosos. Eu prefiro ler a notícia crua, mas assim, a gente não pode também se bitolar e viver num mundo de vai melhorar, vai passar. Não, a gente tem problema, mas como é que a gente vai sair melhor desse problema? E a gente falando de problema, de luta, de batalha, eu tenho mais uma pergunta para você. Eu acredito, Ju, que a nossa maior luta não é contra as pessoas, contra os momentos, contra as situações, mas contra nós mesmos. Porque a gente sempre deseja, a gente sempre almeja sermos pessoas melhores, sermos pessoas boas, a gente sempre quer acertar, mas aí onde a gente para? A gente para nas nossas fragilidades, nos nossos medos, nas nossas fraquezas, aquilo que você comentou no início do nosso bate-papo falando sobre maternidade. Como é que você enfrenta essas batalhas do dia a dia? E você acredita que os fatores externos, essas lutas externas, também interferem para esses seus resultados? Sim, com toda certeza, Fred. Como eu conversei e falei no início ainda há pouco, né? Nós não estamos numa bolha, né? Nós não vivemos numa bolha. Então, sim, na verdade, os fatores externos, né? Eles são totalmente necessários também para a construção do que nós somos, né? Porque, assim, vamos lá. Vou dar um exemplo para você sobre o que eu falei de hoje ser uma data significativa, né? 11 de junho. Eu estava num momento assim muito muito legal, muito importante para mim, da minha vida de atleta corredora amadora, porque estava num momento de preparação para minha primeira maratona, né? Então, veja bem, ó, em 2017 eu não sabia nem o que era correr 5 quilômetros, né? Passados 3 anos, eu
enfim, consegui evoluir bastante na corrida, né? Enfim, tive muitas conquistas, seja de pessoas, seja na performance também. E aí a gente vai sempre buscando melhorar, como eu estava falando, né? Mais cedo. E foi quando eu comecei a me sentir preparada. Eu fiz muitas provas de 5 quilômetros, né? Algumas provas de 10 quilômetros, fiz algumas de 21 quilômetros, que é a meia maratona. E aí sim eu comecei a me sentir pronta para buscar ser maratonista, né? Fazer uma maratona, correr 42 quilômetros e 195 metros, né? Meu Então Deus. eu estava no momento assim, no ápice do treinamento, né? Que a gente chama de período de base. Eu estava acabando o período de base para começar ali a treinar mais forte para a maratona, quando a gente se encontrou nesse período de pandemia, e esse sonho precisou ser adiado, né? Então, hoje, dia 11 de junho, seria o dia em que eu estaria me planejando para ir retirar o kit da corrida, né? Que é um evento muito grande, que é o Maratona do Rio, que eu ia encontrar os amigos e eu ia estar ali já fazendo os ajustes finais, talvez um recovery, né? E imaginando como é que seria. Domingo eu estaria largando nessa prova, só que por conta de tudo que a gente está vivendo, isso não foi possível nesse momento. A princípio será em outubro, mas também não sei se vai ser possível mesmo assim. Então, veja, como não interferir? Interferiu, sim, claro que interfere, é um fator externo que está Sim. interferindo total na minha vida, né? Então, hoje foi um dia, e por isso que eu falei que é muito importante, gente. Eu estava conversando com uma amiga minha, Carol, estava falando sobre ela mais cedo, né? A gente já bateu um papo Aham. nesse final de semana aí na Agri Semana. Eu estava falando particularmente com a Carol, que é uma pessoa que sempre me acompanhou desde o primeiro pódio que eu conquistei nos 5 quilômetros. Ela foi a pessoa que sempre me incentivou. E a gente estava revivendo isso hoje de manhã cedo, né? E eu comecei o dia, eu li uma postagem que ela fez falando sobre. E aí, sabe quando a ficha meio que cai? Né? Eu não tinha pensado nisso ainda. E eu comecei a chorar, assim, desesperadamente. E eu mandando, foi muito engraçado que eu mandei um áudio para ela, né? Eu falei, amiga, olha só, acabei de ler. E eu respirei e falei, tá bom, olha só, passou, né? Vamos lá. Você tem que se permitir ficar tristinha, porque ela tem toda uma questão de ritual. Mas a gente vai viver, nós sabemos que vamos viver isso. Não vai ser agora, não foi como a gente planejou, mas vai acontecer. Então, esse enfrentamento dessas batalhas é no dia a dia e é no ressignificar, né? Então, por exemplo, em relação a essa questão da corrida, né? Eu estava ali no auge, fazendo treinos mais longos e descobrindo outras zonas de treino, outros tipos de treino, e eu parei, tive que parar, né? Eu ressignifiquei aquilo para quê? Para trazer para dentro de casa, beleza. Então, uma coisa que para mim era também necessário nesse período era eu ganhar massa magra, né? Então, eu comecei a buscar um complemento nutricional quando eu comecei a buscar maratona, né? Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou ressignificar os meus treinos. Eu não estou treinando ali para corrida, né? Para desenvolver o que é necessário para fazer a maratona no sentido de correr, mas eu vou conseguir me fortalecer mais, a minha zona, minha musculatura, né? Eu vou procurar fazer outros treinos que vão estimular isso com a orientação do meu treinador e tal, e vou ressignificar esse momento. Olha, não aconteceu, não deu para ser, mas ok, vamos lá, caímos, levanta, dá aquela limpadinha no joelho e É vamos embora. isso. E tem sido assim sempre, tudo na minha vida, né? E uma coisa que para mim foi muito importante, Fred, mais uma vez falando de recomeço, para eu viver isso hoje melhor, e aí sim o fator externo influencia, mas a gente vai enfrentando a batalha dia a dia Sim. mesmo, foi porque há um ano atrás, quase um ano, né? Foi no início, um pouco mais de um ano atrás, no início de 2019, eu descobri que eu estava grávida, né? E foi quando eu estava pensando na época, falando da parte de corrida, eu estava buscando bater meu RP, que é o recorde pessoal, meu melhor tempo nos 21 quilômetros, né? Então, eu estava começando a treinar para isso, eu descobri que estava grávida. E aí, mulheres, né? A maternidade não é sempre linda, não. Por que eu falo isso? E permitam-se se desesperar também. Porque pode parecer até egoísmo e cruel o que eu vou falar agora, mas a primeira coisa que eu pensei quando eu descobri que estava grávida foi:
putz, grilo, era uma vez na prova dos 21 quilômetros. Eu estava inscrita em várias provas. E Nossa. eu não pensei, e assim, eu falo isso muito abertamente, porque, cara, não é só aquela coisa de, porque a mãe, porque tem muito disso também, sabe, Fred? E isso Sim. foi uma coisa que desenvolveu muito essa minha vontade de falar sobre essas questões, porque uma das coisas que as pessoas sempre colocam muito à frente quando vão me apresentar é a minha maternidade, né? Então, assim, ela é mãe, e isso e aquilo e tal, e ok, cara, eu sou muito grata, eu sou muito feliz, a maternidade foi a primeira grande transformação que aconteceu na minha vida, como a gente já falou sobre isso, mas não é só a maternidade que transforma as mulheres, as pessoas, né? E aí, porque muitas mulheres, às vezes, podem se sentir capazes, né? Porque toda uma construção que é feita na sociedade, de que ela só vai ser, talvez, feliz ou totalmente plena quando ela engravidar. E, às vezes, ela não tem esse sentimento, e tá tudo bem. E eu te falo muito abertamente, Fred, que eu estava no ápice, sabe, da minha vida de corredora, em um momento muito legal, vivendo uma fase muito boa com a Lavínia, que eu não estava querendo realmente engravidar. Eu não era um desejo meu ter um filho. E tá tudo bem, é o que a gente sempre fala. Você não queria engravidar e tá tudo bem, gente. Ok, amiga, é o seu você momento. não é obrigada. Você não é obrigada a ficar feliz com a gravidez, não. E aí, Fred, foi realmente altos e baixos. Por quê? Imagina. Eu pensei, caraca, tô cheia de prova escrita, que droga. Primeira coisa. Depois o segundo sentimento foi, putz, grilo, e agora, né? Como é que vai ser? Com tudo, né? Trabalho de novo, aquela coisa toda. Mas aí eu respirei, falei com o meu marido, e gravidez, isso aqui e tal, e a gente falou, putz, tá bom, né? Seguimos. Eu esperei um tempinho para contar para a Lavínia e fui lá, fiz o exame de sangue também, né? Porque foi a mesma coisa, fiz exame de farmácia, fiz exame de sangue, aí eu já fui na obstetra e tal. E aí eu já sabia o que tinha que fazer, porque aí quando está na segunda vez você já conhece toda a rotina, já pediu exame médico já complementar para fazer, então já fiz a ultra. E na ultrassonografia já identificaram um descolamento da placenta. Só que primeira coisa, descobri que estava grávida, eu parei de correr, né? Porque até então eu não estava indo na médica ainda, eu não sabia como estava o meu organismo. Isso não quer dizer que a pessoa não possa correr grávida, e isso é uma coisa também que é importante ser desconstruída, né? Tem muitas mulheres aí que fazem isso, desde que sejam orientadas pelo médico, tá? No meu caso, quando eu descobri isso, aí foi que eu fiquei mais cautelosa ainda. Só que eu lembro que quando a médica do exame, né? Na hora do exame, ela falou isso, eu falei, tá bom, mas e agora? O que eu faço? Eu não tive a primeira vez pela vinha. E tá bem, né, amigo? Vamos lá, depois de passar 8 anos, o corpo mudou, tudo mudou. Não era mais a mesma coisa. E aí eu lembro que eu falei isso, né, pra Deus, ela falou, não, olha, você segue a sua vida normal, você não faz esforço físico. Eu falei, beleza, já não tô mais fazendo. Segui a vida. Quando eu fui na consulta da obstetra e tal, que fiz o exame de novo, tinha aumentado. E aí foi quando ela me afastou totalmente de tudo, né? Então eu tive que ficar sem trabalhar, parada em casa, em repouso total e absoluto. Então isso também foi um fator que influenciou muito, né? Eu tive que ressignificar tudo aquilo, e aí foi um período que eu fiquei realmente com a Lavínia, mas eu não estava com a Lavínia, eu não podia fazer nada, eu só podia levantar da cama para ir no banheiro e voltar, né? E assim, foram por 3 meses, até que quando eu fui fazer a ultra, e aí depois disso eu contei para a Lavínia e tal, né? Até então, né, tava tudo bem. E aí foi quando eu descobri numa ultra de 12 semanas, e depois de fazer a medicação, tudo que a médica orientou, eu lembro que nesse dia eu ia fazer a ultra, levar a Lavínia comigo, só que aí ela tava com preguiça, eu falei, não, fica aí, Rogério, meu marido, com ela, vai lá na casa da minha cunhada que eu vou fazer. Ainda bem que eu fui sozinha. Porque quando eu cheguei lá, que a médica foi fazer a ultra, ela descobriu que eu já não tinha mais batimento, né? Eu já tinha sofrido um aborto. E quando eu estava fazendo uso de uma medicação para segurar, eu não senti nada, assim. Eu não senti absolutamente nada. Não brinca nada. Parecia que estava tudo normal. E não estava. Né? E pelas características, eu devia ter, sei lá, uma semana que eu tinha passado por esse processo de aborto, né? E aí foi doloroso pra caramba, né? Assim, eu tive que ser muito, muito, muito forte, respirar muito fundo. Eu lembro que eu mandei mensagem pro meu marido falando, e eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei assim, olha só, fica aí com a Lavínia, não traz ela agora. E eu chorei muito, né? Que era o seu momento, era aquilo, era um momento só seu.
E aí é meio Exatamente. egoísta também da sua parte, mas assim, é um momento mãe, entendeu? É um momento Exatamente. e você Então, precisava daquilo. e como é louco isso, né? Como que as coisas influenciam. Porque no primeiro momento eu não queria. Depois eu comecei a querer muito, porque eu vi que aquilo estava sendo muito legal para a Lavínia, principalmente. E aí depois eu perdi. Eu, caraca, e agora, né? E o que eu pensei foi, como eu vou contar para ela? Né? Porque ela já é uma criança que entende. Sim. Enfim, passado isso, chorei pra caramba e tal. Tentei contar da forma mais lúdica possível. Foi ruim, foi difícil. E aí, voltando nessa questão do fator que contribui, que influencia, o que aconteceu? Depois desse período, aderido o luto e tudo mais, né? Passei lá pelo processo todo, voltei a trabalhar e eu quis voltar a correr. Só que eu estava já nesse tempo todo, já quase 5 meses sem correr. E aí, eu recomecei. Eu estava num auge de performance e tudo mais, e recomecei de novo a treinar e fazer tudo isso. Então, assim, esses fatores influenciaram muito. E como que eu enfrento isso, né? Eu vou ressignificando e vou pegando lição de tudo que eu vivi. Então, por exemplo, agora, eu sei que eu não vou poder já voltar correndo uma maratona. Eu tenho que reaprender a correr. Por mais que eu esteja me em casa, não é a mesma coisa. Mas eu já consigo passar por isso melhor, sofrer menos como atleta, porque eu já fiquei um tempo também maior até sem correr, e tá tudo bem recomeçar, e tá tudo bem ir de um passo depois do outro. Uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu acho muito importante é a gente não se comparar, né? Nem com o Não, outro, não nem com mesmo. o que a gente era antes. Porque eu sofri um pouco com isso nessa primeira vez, e logo que eu comecei a voltar a correr, eu comecei a me comparar com como eu estava antes de eu passar por isso. Porque eu estava numa performance muito boa e essa performance não estava acontecendo. Claro, meu corpo passou por um monte de coisa. Tudo tem seu tempo. Então, os fatores externos influenciam pra caramba, mas é mais uma vez aquilo. O que a gente faz com isso? Como que a gente consegue ressignificar? E aí a gente vai enfrentando a batalha dia a dia. Somos nós contra nós mesmos, como você disse. E é É, assim que eu vivo, Fed. É assim que eu vou fazendo. Eu vou vivendo dia após dia. Eu me permito, né? Eu acho que está tudo bem. A gente não é obrigada a ser super sinistra o tempo inteiro. A gente tem que ter nosso momento de fraqueza, a gente tem que ter nossos momentos só pra gente, de autocuidado, e é uma das coisas que eu gosto muito de falar, é o seu momento com você, porque quando a gente se permite ter o nosso momento com a gente vai estar melhor com o outro também, porque a gente ama. Eu sem viver sombra esse de mundo dúvida. sozinha no meu canto foi importante, desculpa, para eu ter força para passar aquela noite para a Paulazinha. Né? Eu ter o meu momento comigo de treinar, de cuidar de mim, de fazer o que eu gosto de fazer, é importante para eu estar bem comigo, psicologicamente também falando, e dar suporte, ser amor e ser o que eu quiser ser para quem eu amo, para meu marido, minha família, para minha filha, para meus amigos. Então é isso. É assim que A, eu sei as batalhas, já cuidando de mim também. e a batalha ela é diária, né, Ju? É todo É dia, diário. é quando a gente sai para trabalhar, é na hora do almoço, é quando a gente volta. Então, o viver não é fácil. Não é fácil a gente ser mãe, filha, profissional. Não é fácil isso. Mas a gente tem que recomeçar, a gente tem que ressignificar, a gente tem que passar por essas dificuldades. Mas depende muito de como a gente enxerga e como a gente lida com isso tudo. Exatamente. Entendeu? Depende muito. Exatamente. Ju, É isso, de é como a gente todas enxerga. de todas essas suas versões que você mostrou pra gente aqui hoje, eu já sou chorão, já dei uma chorada aqui com essas histórias. Qual é a versão que você mais gosta? A versão da Juscelene que você mais gosta e o que mais te faz feliz? Olha, o que eu mais gosto, Fred, é a maternidade. Por quê? Porque a maternidade foi, assim, o divisor de águas. É o que me faz me sentir cada vez mais capaz de fazer coisas que eu acho que às vezes não sou capaz. É o que me faz buscar ser uma pessoa melhor todos os dias, né? Porque eu me sinto responsável por uma outra pessoa.
E mais, assim, eu aprendo muito com a Lavínia também, né? Então, essa versão da maternidade, eu tenho a oportunidade de passar a vivência para alguém, de estimular aquele outro alguém a pensar, de mostrar para aquele outro alguém que ele pode ser o que ele quiser ser, que não se rotule, sabe? Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, cada passinho que eu dou, até cuidar mais de mim, isso veio com a maternidade, né? Eu demorei um pouco para pensar nisso, tá? Para viver esse processo. A gente não nasce empoderada do dia para noite. A gente vive aquele momento de achar que é só exclusivamente aquilo ali, não é. Então, a maternidade me proporciona isso, sabe? É uma troca muito, muito, muito importante. E, assim, é o que eu acho que isso, falando em relação à educação, tá? Transformar, independente de você ser mãe ou não, você educar outra pessoa, ou você estimular aquela outra pessoa, aquela criança, a pensar diferente do que é colocado, né? Que é padronizado, isso para mim é transformador demais, é muito importante. E cada dia que passa, por que eu gosto muito disso? Porque eu olho para a Lavínia e eu fico, caraca, como é que eu consegui, né? Tipo, fazer isso. Consegui. Isso tem muito dela também, porque ela já está com a personalidade dela formada, ela tem as opiniões dela muito fortes, inclusive, a personalidade dela. Mas, assim, eu fico pensando, caramba, que bom que a gente chegou até aqui e eu sei que a gente pode ir mais além. Né? Então, todas as versões, eu acho que estão todas interligadas à minha transformação enquanto mãe da Lavínia. Então, é isso. Então, o que me faz feliz é contagiar quem está à minha volta com o que eu tenho de bom para oferecer, né? Isso me faz feliz. Eu fico muito feliz de ver que alguém, por exemplo, se tocado com uma palavra minha. Eu fico feliz quando eu vejo que alguém tomou coragem para fazer algo que antes não tinha, por uma coisa boba, né? Se qualquer coisa que eu tenha colocado, a questão do cabelo, principalmente agora, né? Sim. Falando disso. Assim, então, isso me deixa extremamente feliz, Fred. Ver outras pessoas felizes me deixa feliz. Muito. Não, e É sem isso. sombra de dúvida, essa palavra, essa energia que você traz para as pessoas, sem sombra de dúvida, ela vai se replicando. Ela vai se replicando. Então, cara, sensacional. A sua trajetória é incrível. E como esse episódio de hoje a gente fala sobre recomeços, eu queria deixar aqui algumas situações e algumas reflexões para vocês que estão nos ouvindo agora, para vocês que estão nos assistindo agora. Eu pontuei algumas situações que eu acho que são primordiais nas nossas vidas. Por exemplo, o que fazer diante daquele propósito que eu fiz e não consegui cumprir? O que fazer diante da dieta que eu preciso começar, mas não consigo ver um brigadeiro ou aquela lasanha? O que fazer quando me decido a pedir perdão, mas quando me deparo com aquele que me feriu, me sinto sem forças? O que fazer quando me decido em dizer a verdade, mas no dia acabo mentindo? Pessoal, diante das nossas quedas, só existe uma solução, e a Ju falou lindamente, que é o recomeçar. E eu considero que a atitude de recomeçar, ela comporta 3 passos muito importantes que a gente dissertou sobre esse bate-papo hoje, que é, o primeiro passo é a gente reconhecer a nossa fraqueza, é assumir, é o que a gente disse, tem dia que eu choro, tem dia que eu não estou feliz, tem dia que a gente não acorda bem. O segundo passo é aceitar que ainda não somos tudo que a gente gostaria de ser. Claro que a gente almeja mais coisas, a gente quer o melhor para a gente. E o terceiro passo, pessoal, o mais importante de tudo, é seguir em frente. A gente não pode parar, nunca, em momento algum. Então, sempre é tempo de recomeçar. Ju, muito obrigado pela sua participação. Meu coração tá cheio de alegria aqui. Queria muito agradecer a sua participação. As pessoas que se apaixonaram por você, assim como eu sou apaixonado,
Qual o seu Instagram? Fala pra gente, para as pessoas te seguirem, te acompanharem também. O meu Instagram é Juce, Juce_Ramos. Eu estou muito feliz e grata pelo seu convite, por poder compartilhar um pouquinho. Quem quiser acompanhar mais um pouco, pode ir lá. E agora também, como você falou dessa questão de incentivar pessoas, né? Tem algumas coisas legais que a gente está fazendo agora, né? Então, essa troca, né, que você faz, eu acho muito legal, muito importante. Eu estou buscando fazer isso também, né? Então, eu estou convidando mulheres para bater um papo, para conversar sobre sua trajetória, para a gente refletir sobre todas essas questões que nos acercam, né? As questões externas e internas. Então, o Ju se convida. Então, estão todos lá no IGTV e as lives acontecem às terças, quintas e sábados, às 7 da noite. E é isso, gente. Assim, muito obrigada, Fred, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui. Enfim, seguimos em frente e juntos, sempre. Recomeçando sempre. Certo? A gente sempre recomeça. Essa é a grande verdade. Pessoal, e você que está ouvindo a gente, o que te faz feliz? Acesse o meu Instagram no @FredRubac e conta para mim a sua história e o que te faz feliz. Quem sabe você não pode ser o próximo convidado ou convidada para os próximos episódios. Pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Ju, muito obrigado, gratidão pela sua participação. Um beijo. Obrigado, Fred. Tchau, tchau, Beijo. pessoal.